Glória a Deus, a paz do Senhor, povo lindo, bom dia, preciosas, povo lindo, povo abençoado. Deus abençoe vocês nessa manhã linda, hoje, dia 18 de novembro. Já estamos no 18º dia do livro de Provérbios e Deus tem falado grandemente conosco e tem sido dias de muito aprendizado, e eu creio que esse livro está abençoando a sua vida grandemente. Hoje, 18º capítulo desse livro de tanta sabedoria para a nossa vida, e eu quero antes te convidar para orar, mas eu quero que você vá buscar a sua Bíblia, que você vá buscar a sua agenda, a sua caneta e venha junto comigo devocionar esse capítulo de hoje. Eu quero que você leia o capítulo inteiro, já é meu conselho para você, mas eu vou pensar alguns versículos bem conhecidos desse capítulo de hoje. Esse capítulo eu procurei muitas referências com relação a ele, porque é um capítulo bem enigmático e também é um capítulo que é muito desconexo, ele não tem conexão um versículo com o outro, então eu tive que procurar bastante para poder trazer para você algo que de fato viesse fazer sentido na sua vida e na minha também. E é por isso que eu tive um pouco mais de dificuldade nesse capítulo 18 aqui de pensar alguns versículos para você, mas eu creio que esses versículos que são mais conhecidos vai fazer muito sentido na sua vida e a partir deles, então, acontecer uma transformação, porque a palavra de Deus, ela precisa fazer isso na nossa vida, né? Na minha, na sua vida. Então, antes da palavra chegar aí, ela primeiro chega aqui, transforma aqui, muda aqui, age aqui, opera aqui para depois ir para sua vida. Então vem comigo, vamos orar e dar ao Senhor a nossa primícia nessa manhã linda, que o Senhor te abençoe e fale com você nesta oração, e que tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, você possa escrever agora. Senhor, eu desejo isso, Pai, eu queria fazer isso. Coloca seus planos, você aprendeu que precisa colocar os planos na mão do Todo-Poderoso, porque o Senhor é que vai dar a última palavra na sua vida, vai vir dele, a resposta certa vai vir da boca, dos lábios do Senhor. E assim, em nome de Jesus, nós cremos que quando determinamos aquilo que estamos pedindo e escrevemos, colocamos diante do Senhor, Ele assim fará e nos entregará a vitória, a bênção daquilo que tem sobre a nossa vida. Vem comigo, vamos orar e dar a Ele a nossa primícia. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão diante desse aparelho celular agora. Quero te pedir, Senhor, pela tua filha, pelo teu filho. Quero pedir ao Senhor que fale com eles poderosamente e que o Senhor capture a mente deles, que o Senhor traga eles cativo, meu Pai. Com a sua mente cativa nesta hora, que o Senhor venha repreender o mal, venha lançar por terra todo o projeto do adversário contra a vida deles, contra a família deles, contra a casa, contra o casamento. Senhor, em nome de Jesus, toda língua que se levantar, diz a tua palavra, em juízo, Senhor, teus filhos a condenarão. Pai, toda arma preparada não prosperará. Essa é a nossa oração nesta manhã abençoada. Repreende o mal, lança por terra, quebra as forças, a armadilha, ciladas do adversário. Senhor, nós como intercessores oramos diante do Senhor, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, porque a oração, ela tem poder. A oração quebra cadeias. A oração, Senhor, do justo, ela tem efeitos e ela consegue anular o mal. E é esta oração que eu quero te pedir, que ela possa chegar diante do Senhor, pois eu intercedo pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs em nome de Jesus. Pai, abre as portas que estão fechadas, repreende o mal, quebra, Senhor, todo o mal contra a vida deles. Abre as portas para que eles possam entrar e que essas portas sejam portas, Pai, de bênção para a vida deles. Não deixa que teus filhos entrem em portas erradas, meu Senhor. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Diga amém aí em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus desse capítulo de hoje do livro de Provérbios e vamos mergulhar nesse capítulo e ver o que ele fala conosco de tanto entendimento. Gente, como eu falei no início para vocês, esse capítulo aqui, ele é um capítulo bem complexo e ele também não tem conexão um versículo com o outro, não se conversam muito. Mas aí então eu analisei, busquei e procurei pesquisadores bem famosos que falassem um pouco sobre isso, que tivessem chegado a uma conclusão, para que assim eu pudesse trazer para vocês algo realmente
que tivesse firmeza, né? E certeza de fato do que está sendo tratado. Nós já sabemos isso, pois sabemos que este trecho do livro de Provérbios é justamente uma coletânea de pequenos textos que muitas vezes não se conectam, e é por essa razão que eu acho que esses do capítulo 10 em diante até o capítulo 22 vão ser bem complexos, mas de muita importância, e é por isso que eu quero que você preste atenção e que você anote tudo isso com muito cuidado, para que o Espírito de Deus venha falar com você. Mas eu pensei assim o verso de número 21, que é um dos versículos mais conhecidos, inclusive, deste capítulo 18. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo mais famoso desse capítulo é usado em conjunto com muitos dos outros em que vamos ler, principalmente nos escritos por Salomão. Olha só o que o capítulo 17, verso 28 fala: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido ou por inteligente. O que é isso? Saber calar. Nós falamos muito isso ontem no capítulo de número 17. Esse verso 18 do capítulo 17 é um versículo muito conhecido e muito usado pelos leitores da Bíblia Sagrada e de muita importância. Por que, Helena, que você está falando isso? Porque quando uma pessoa ela não tem tanta sabedoria, mas ela sabe silenciar na hora certa, a Bíblia e o Salomão, o proverbista, vai falar que essa pessoa ela é tida por sábio, porque ela consegue entender que há momentos de falar e há momentos de silenciar. E muitas vezes, quando nós somos tão sábios diante de Deus, temos tanta inteligência, às vezes não sabemos agir em momentos certos, sabendo silenciar, calar no momento certo. Aí ele vai falar nesse versículo 18 que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E quando ele cerra os lábios, principalmente, ele é tido por inteligente, que tem entendimento. Olha o que é isso. Saber silenciar é bom, mas emudecer literalmente é melhor ainda. Olha que é isso que ele está falando. Então no versículo 21 desse capítulo 18 vai falar: a morte e a vida estão no poder da língua. O que é isso? E nós vamos ver que Tiago vai falar com muita clareza do que é isso que Salomão está falando nesse versículo 21 desse capítulo 18. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. O que é que Tiago está falando? Tiago está aqui trazendo uma explicação no meu entendimento, na minha percepção, com relação a esse versículo 21 desse capítulo 18, quando ele diz que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas o que é que ele está falando? Não convém que isso seja feito. O que Deus está falando para você então é: anota aí, a boca que bendiz não pode amaldiçoar. A boca que abençoa não pode abençoar. Sabe por que a boca que amaldiçoa não pode abençoar? Porque a Bíblia diz que de uma única fonte não pode verter dois tipos de água. Porque uma é doce e a outra é amarga ou salgada. O que é isso que ele está querendo falar? O que nós precisamos entender é que essa boca ela foi usada para abençoar a vida dos outros e não para amaldiçoar. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o poder de abençoar a vida de alguém. O que Deus então quer dizer nessa palavra aqui, e o que Tiago está dizendo muito claramente, é que isso não pode ser feito, não convém que isso se faça. Acontece, mas ele diz não convém que isso seja feito. Porque com uma mesma boca, com uma mesma língua, abençoamos, bendizemos o nome do Senhor, abençoamos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, mas também amaldiçoamos, então isso não convém que seja feito. O que Deus quer falar para nós é: de uma única boca não pode sair dois tipos de água. De uma única boca não pode sair bênção e maldição, não pode, porque uma vai ter efeito e outra não vai ter efeito. Então quando você abençoa alguém, já lançou uma palavra de bênção,
Mas quando você amaldiçoa e você vai abençoar novamente, não vai ter o mesmo efeito, não vai surtir o mesmo efeito. Aí você vai entender, nossa, mas quando eu fiz isso, da outra vez aconteceu isso, Deus agiu, Deus operou, manifestou graça, poder, Deus abriu portas, Deus curou, restaurou, salvou, libertou, ok, beleza? Mas aí, da outra vez você emprestou sua boca para amaldiçoar a vida de alguém. E quando você vai abençoar, não vai ter o mesmo efeito. Entenda que Tiago está falando, isso é muito claro. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens. Eu digo, Senhor, bendito seja o teu nome para todo sempre. A ti seja dado honra, glória, majestade, louvor, adoração. E aí eu digo pro meu irmão, tu és um amaldiçoado. Tomara que dê tudo errado na tua vida. Tomara que o teu casamento acabe. Tomara que você perca todo o teu dinheiro. Tomara que você fique doente. Eu te amaldiçoo. Que isso? Você não foi feito para isso. Isso acontece? Sim, acontece. Mas Tiago está nos deixando muito claro. E esse Tiago que está falando essa palavra é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Então essa pessoa que está falando de algo muito relevante para a nossa vida e que nós precisamos colocar em prática. Glória a Deus. No resumo, o ensinamento que temos aqui é o mesmo que vemos ao longo de toda a palavra. Cuidado com o que você fala. Controle, modere, analise suas palavras, elas têm poder. Tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar. Por isso que esse versículo 21 é muito claro. A morte e a vida estão no poder da língua. Gente, teve uma pessoa que eu vou contar para você, esse testemunho é real, viu? De uma pessoa que é minha amiga, eu mentorei ela alguns anos da vida, tipo uns 4 anos eu acredito que eu fiz mentoria com ela, eu tratei, né, um pouco dela e chegou um determinado momento que ela chegou diante de mim e falou assim, eu fiz isso com o pai do meu marido, eu amaldiçoei ele, falei que ele morreria com câncer no estômago, eu amaldiçoei o que ele estava comendo. E aí eu olhei para ela e não acreditei que aquilo estava sendo falado de uma mulher de Deus, de uma sacerdotisa da casa do Senhor, de uma mulher que empresta a boca para abençoar a vida de tantas pessoas. Eu olhei para ela e falei, você tá falando sério? Ela falou, eu tô falando muito sério. E o marido dela tava ao lado, o pastor tava ao lado e disse, ela falou. Eu falei, gente, que isso? Eu sentei, olhei para ela e falei, senta aqui, minha irmã. Senta aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma palavra de Deus para sua vida, deixa eu te liberar uma palavra. A sua boca, ela foi feita para abençoar a vida de outras pessoas e não foi feita para amaldiçoar. Deus disse para Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Não é você quem vai amaldiçoar, quem vai fazer isso é o Senhor. Aqueles que te abençoarem, o Senhor disse que Ele vai abençoar. E os que te amaldiçoarem, o próprio Senhor os amaldiçoará. Não é você quem vai fazer isso, não é a sua boca que tem que proferir uma palavra dessa de maldição, lançando uma enfermidade do inferno na vida de alguém, e essa pessoa ainda é o pai do seu esposo. Então, a partir de hoje, eu queria pedir a você, porque a sua palavra, ela não vai mais ter poder sobre a vida de alguém. Então, eu queria muito que você pensasse e refletisse com relação a isso. Fizemos uma oração ali, clamamos ao Senhor, ele estava muito transtornado, o esposo dela, o pastor, estava muito angustiado, porque, de fato, ele ouviu ela falar aquilo, lançar aquela palavra. Ela estava lançando ali uma semente, uma palavra de morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Com ela você abençoa e com ela você amaldiçoa. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Tá vendo? Aquele que ama o quê? Ama a língua, ama o poder dela na morte. Ama esse poder, vai comer desse fruto. Mas o que ama ela e libera uma palavra de vida, vai comer do fruto da vida. Então pensa muito bem antes de você fazer. Pensa muito bem antes de você falar qualquer coisa. Esse capítulo aqui inteiro ele vai falar, esse versículo inteiro ele vai falar exclusivamente disso. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então, vamos adquirir sabedoria, vamos adquirir conhecimento para que a gente não venha perecer por causa de um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas que pode incendiar
uma cidade inteira. Gente, Deus, ele está conversando conosco, Deus tem coisas grandes para operar, mas é necessário que haja uma mudança em nós, uma transformação. Pastora, você fala tanto em transformação, sabe por quê? Eu só falo daquilo que eu acredito. Hoje meu esposo estava falando comigo porque eu estava falando na live de ontem e a live falava sobre obediência. O poder, né? Chamados à obediência. Nós fomos chamados a obedecer. Nós fomos feitos para isso, para obedecer ao Criador. Nós somos a criatura e nós fomos chamados para obedecer ao Senhor. E quando nós negligenciamos isso, nós precisamos entender que vai haver uma consequência, vai haver ali algo que você vai ter que pagar pelo seu erro, pagar porque você está descumprindo mandamentos, você está quebrando princípios e isso não pode acontecer. E falei também um pouco sobre a segunda chave do meu e-book, que é o perdão. E eu preciso entender que o perdão, ele é algo tão poderoso que ele bloqueia vidas, ele trava vidas, assim como ele pode abrir portas, ele fecha portas. A falta de perdão é algo tão terrível. E aí meu esposo falou assim, você fala muito sobre perdão. Eu falei, porque eu acredito no perdão. O perdão é algo que nós precisamos ter. Não é pela vida de alguém, mas é pela nossa própria vida. É porque eu não quero ir para o inferno. É porque eu não quero viver uma vida inteira aqui na terra e quando chegar naquele grande dia, o Senhor dizer, você não vai entrar no céu. Ele não vai dizer, bendita, entra e descansa aqui com o teu Senhor. Não, ele vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E aí vai descer o fogo do inferno, sabe por quê? Porque eu não liberei perdão para alguém? Não, querido, eu quero liberar perdão, eu libero perdão em nome de Jesus, seja perdoado pelo poder que há no nome de Jesus, porque eu quero ter uma vida, eu não vou gastar minha vida inteira aqui na terra e perder a minha salvação pela falta de um perdão. Eu não vou viver a minha vida inteira aqui na terra dizendo que eu vivo a palavra de Deus, quando na realidade a palavra não tem nada a ver com ler a palavra, tem a ver com obedecer a palavra. Então, quando eu leio a palavra e eu não obedeço a palavra, eu não coloco em prática aquilo que eu li, eu estou descumprindo mandamentos também. Porque não se trata de ler a palavra, se trata de obedecer a palavra. E quando eu obedeço a palavra, eu estou debaixo da bênção do Senhor. E aí eu decido que eu escolho hoje, bênção ou maldição. Então, até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então vem comigo, vamos continuar analisando. No verso de número 3, no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 3 de Tiago, que eu li para você, vai falar muito claramente o poder que a língua tem, o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. E o que você escolhe? Abençoar alguém ou amaldiçoar? Mas aí, quando eu decido amaldiçoar, eu tenho que entender que a minha língua não vai mais ter poder para abençoar. Pastora, mas Deus, ele é perdão. Mas eu tô quebrando princípios e eu sei, eu os conheço. Então, quando eu os conheço, eu sou muito mais, eu estou pecando e errando muito mais porque eu tô fazendo algo consciente. Esse é um pecado consciente. Então, eu tô pecando consciente. E aí, eu estou errando muito mais diante do Senhor, porque eu conheço as suas escrituras. E se ele diz que eu não posso fazer isso e assim eu faço, eu estou negligenciando aquilo que Deus falou comigo. Verso de número 24. Cuidado. As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Quem nunca ouviu esse versículo que é sempre assim, tão batido dentro das nossas igrejas? Por que isso? Porque quando a gente entende que existem pessoas que são muito mais chegadas que até os nossos próprios irmãos de sangue, mas isso é uma narrativa que o proverbista está falando com tanta assim, convicção, como se ele estivesse dizendo, já passei por isso, já vivi isso. Salomão tinha essa ideia bem consolidada de que existem amigos que acabam se tornando como irmãos. E é verdade, né? Deus consolida isso, ele faz com que, na realidade, eu entendo algo assim, que Deus não une vidas, Deus une propósitos. Então, quando Deus une você a alguém, mesmo que seja por um tempo determinado, eu preciso entender que as pessoas, elas têm tempo determinado na nossa vida. Tem pessoas que vão vir e tem pessoas que vão sair. E é normal isso. Eu quero que você entenda que você não é uma má pessoa porque alguém chegou na sua vida e saiu. Ao mesmo tempo que chegou, ela saiu. Talvez ela tenha vindo só por um tempo, só por um período, e se apartou de você novamente. Isso não impede de que ali continue uma amizade, mas
A distância existe para quê? Porque ela tem um tempo determinado de chegar na sua vida e de sair. Então, você precisa compreender isso. Tem pessoas que vão vir e tem pessoas que vão sair. Mas não ache que Deus está ali castigando você, porque tem muitas pessoas... Outro dia eu recebi uma mensagem no meu direct, no Instagram, e falou assim: eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e eu tenho vontade o tempo todo de tirar minha própria vida. E aí eu falei: querida, deixa eu então dizer pra você, Deus, ele ama você. Se você não tem amigos, é porque Deus está trabalhando algo em você que precisa ser mudado, que precisa ser tratado. Deus está tratando com você. Então, algo que está acontecendo em você, esse afastamento de algumas pessoas, é Deus trabalhando com você. Porque quando Deus quer usar muito alguém, Deus faz esse tipo de coisa. Ele afasta, ele aparta, né? Jeremias não tinha amigos. A Bíblia diz que os profetas, eles são solitários. Então a gente tem que entender, quem foi chamado para isso, quem foi chamado para profetizar, vai ser odiado pelo mundo. E isto é algo normal. Foi Deus quem falou. Foi o próprio Jesus também quem falou. Então não é por isso que você vai sofrer. Mas existem pessoas que chegarão na sua vida e que ficarão por muitos e muitos anos, e eles serão tão chegados que serão considerados como irmãos, porque Deus consolida essa amizade, Deus está ali unindo propósitos. Então, há amigos, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Ele está dizendo, você não pode ser alguém que não consiga fazer amizade. Você tem que ter muitos amigos, mas tem um que vai ser muito mais chegado do que um irmão. Aí a gente vai trazer para a palavra quando Jesus vai falar sobre os discípulos, e Jesus leva os discípulos para o monte, e na metade do monte ele deixa uns, aí ele sobe com mais outros, e aí com outros, e lá em cima ele tem um que é aquele que é mais chegado, que é o apóstolo João, que é o apóstolo do amor. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer? Até Jesus tinha alguém que era mais chegado, entendeu? Então, tem aquelas pessoas que você vai falar, que você vai conversar, que você vai conseguir se abrir, e vai ter aqueles que são super chegados, com quem você vai ter e vai amar ficar perto, vai sentir prazer em estar perto dessa pessoa. Ela te traz paz, ela te traz ali alegria, você fala e sente vontade de sorrir, ela tira todo aquele peso, né, que vem sobre a nossa vida, que é normal do dia a dia, das circunstâncias. Mas quando a pessoa vem, ela traz consigo uma felicidade, uma alegria, e isso é lindo, isso é bom, porque isso é de Deus. E Salomão está falando com relação a esta pessoa aqui. Esse texto conversa diretamente com o que falamos no estudo de Provérbios 17, quando analisamos o seguinte versículo: em todo o tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. No versículo 1 do capítulo 17 do livro de Provérbios, nós falamos sobre isso ontem. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. E talvez você já tenha passado por essa situação na sua vida. No momento mais difícil da sua vida, Deus levantou alguém, colocou do seu lado, e essa pessoa tem andado contigo, tem te ajudado em oração. Essa pessoa tem umbreado com você, tem orado, tem intercedido por sua vida. E aí, naquele momento mais difícil da sua vida, quando você achou que estava só, no momento de angústia, no momento de agonia, no momento de desespero, no momento de dificuldade financeira, Deus levantou essa pessoa e colocou ela do teu lado. Então Deus está dizendo que na hora da angústia nasceu um irmão, nasceu uma irmã, nasceu uma amiga. E essa amiga vai durar por longos e muitos anos, até quando Jesus vier buscar você ou vier buscar ela. Versículo de número 17, capítulo 17, verso de número 1. Nossa confiança, apesar de não estar entre os versículos mais famosos, algo que me chamou a atenção neste capítulo foi a relação entre os versos 10 e 11 desse capítulo 18, que me chamou muito a atenção, e eu queria que você lesse comigo. A gente já está um pouco adiantado nos minutos, mas eu quero que você leia comigo, porque é muito interessante. Diz assim: o nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada, e eles imaginam que ela seja
inexpugnável. Olha que isso que ele está falando. Torre forte é o nome do Senhor. Ele correrá, para ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Mas ele está falando, os bens do rico são a sua torre forte e como uma muralha na sua imaginação. Eles acham que eles estão seguros quando tem dinheiro, mas o que Deus está falando aqui é torre forte. Quem é? É o Senhor. Ele que é a torre forte, é nele que tem segurança, é nele que você se refugia, é para ele que você corre quando você está desesperado, não tem nada, não tem mais o que fazer, você olha e vê que tudo está dizendo o contrário, as circunstâncias são desfavoráveis, o diagnóstico é de morte, a situação era de um câncer, era incurável e Deus é o único que pode se levantar em teu favor, então ele é a torre forte. E não adianta aqueles colocarem a sua fé, a sua confiança nos bens, colocarem tudo, porque os ricos colocam isso, a sua segurança, a sua confiança. Eles acham que eles estão colocados sobre uma torre, sobre uma cidade murada e que não vai acontecer nada, não vai entrar nada. Eles estão ali seguros, porque eles acham que a sua segurança é o dinheiro. E isso eles imaginam, essa é a imaginação deles, mas o que Deus fala com relação a isso? A nossa segurança está na torre forte. É ele que é a nossa segurança. Já o rico tem seus bens para a sua cidade forte, mas isso é uma ilusão. Veja como Salomão aborda esse assunto nesse versículo 11. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Lembra que nós estudamos isso no capítulo 11, no versículo 28? Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerá como a folhagem verde. Que coisa linda! Uma certeza que ele tinha era de que, apesar de ter muito dinheiro, sabia que não eram os seus bens que tinha dado a ele segurança. Salomão sabia disso. Salomão, na sua tanta sabedoria adquirida e dada por Deus, mas buscada com muita intensidade, buscada como a quem busca tesouros. Nossa, gente, é um bicho. Desculpa, gente, mas entrou um bicho aqui, gente. Meu Deus. Continuando, povo. Tô pensando aqui no bicho voando. Tá passeando. O que Salomão sabia é que a tanta sabedoria que ele tinha, ele não colocava no seu dinheiro, no dinheiro adquirido, dado por Deus, ele não colocava confiança dele nesse dinheiro, ele colocava confiança no Senhor. Ele sabia que a torre forte dele não era o dinheiro, mas era o Senhor. Então, a inteligência, a sabedoria que Deus deu a Salomão, porque Salomão buscou, correu atrás, Salomão clamou, ele gritou em alta voz por essa sabedoria e Deus deu a ele. Deu a ele como se tivesse dado a ele tesouros escondidos, como se fosse prata. Mas olha o que acontece, Salomão nunca depositou no dinheiro a confiança dele, porque a confiança dele estava no Senhor, no Deus que fez os céus e a terra. E era nesse que ele depositava a sua confiança e a sua segurança estava no Senhor. Glória a Deus. Esse capítulo de 8, ele é um capítulo muito rico e ele vai se unir com alguns dos outros provérbios, como 11, como 17. Ele vai conversar com alguns desses provérbios também, que já foram citados antes por nós. Eu vou deixar para você na descrição aqui. Se você ainda não assistiu nenhum dos outros vídeos, dos outros provérbios, nós estamos no 18º hoje. Se você ainda não viu nenhum dos outros, eu vou deixar aqui na descrição aqui, vou colocar, para que você possa assistir esses outros vídeos e assim entender daquilo que nós estamos falando hoje. Agora nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento de tanta sabedoria. Eu quero que você, mediante essa palavra, entenda que a sua língua ela tem poder para abençoar, a sua língua tem poder para amaldiçoar, mas não convém que isso seja feito. A sua boca foi feita para bendizer o nome do Senhor e abençoar a sua criatura, obra das mãos de Deus, e não para amaldiçoar. Então, que a partir de hoje nós tenhamos uma visão diferente em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. O Senhor é um Deus bom, fiel, justo e verdadeiro. Então eu oro, Pai, pelo teu povo, pela tua igreja, Senhor, por aqueles que estão pedindo ao Senhor direção, discernimento, por aqueles que estão pedindo ao Senhor mudança. É por eles que eu oro.
É por eles que eu invoco o teu nome, é por eles que eu clamo ao Senhor, é pela tua igreja, por esta igreja que quer mudança, por essa igreja que reconhece as suas falhas, por essa igreja que entende, Senhor, que precisa ser mudado, transformado. Senhor, nós não queremos viver num amontoado de pessoas que aparentemente vivem uma vida, Senhor, de santidade, quando na realidade, Senhor, estão vivendo uma vida de fachada, não conseguem perdoar, não abraçam seus irmãos, não amam seus irmãos, não perguntam como seus irmãos estão, não querem saber de ninguém, só querem viver a sua vida, o seu mundinho. Pai, o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor chamou para que nós vivemos em comunhão, em coinonia, em unidade, Pai, de pensamento, de intenção. Não é porque nós habitamos o mesmo lugar, Senhor, que temos o mesmo pensamento, que estamos no mesmo propósito. Quantas pessoas estão no mesmo lugar e pensam de modo diferente, mas eu quero orar, Pai. Quantas pessoas habitam o mesmo teto, homens, mulheres, filhos, esposas, maridos, e não pensam do mesmo jeito, não têm o mesmo propósito de vida, não têm os mesmos ideais, mas eu quero orar por eles e pedir que o Senhor venha alinhar, Pai, o Senhor venha alinhar a vida deles contigo, com os teus sonhos e com os teus projetos. Deus, em nome de Jesus, alinha o teu povo, Pai, endireita os nossos caminhos, muda a nossa vida, muda a nossa história. Esta é a minha oração, meu Pai, nesta manhã, ao Senhor, e assim, Pai, por fé eu te agradeço no nome de Jesus, amém. Queridos, a partir dessa semana, até sexta-feira, eu acredito, o nosso e-book, nosso livro digital, 5 chaves que destravam destinos, vai estar disponível pela plataforma Hotmart, e a partir do dia 20, eu vou liberar um link também para você que quer participar de uma mentoria para mulheres, para liderança para mulheres. A gente vai falar alguns pilares do nosso curso, dessa mentoria. Vai ser chamado e destino, vocação, identidade, propósito e processos, submissão e liderança. São esses alguns dos pilares do nosso curso. E esse curso vai liberar, vão ser algumas aulas em vídeo, vai ter grupo no Telegram, material em PDF, vão ser 5 encontros com convidadas especiais ao vivo, vai ter um acesso ilimitado do seu material e vai ter bônus para as 30 primeiras mulheres que se inscreverem neste curso. A partir do dia 20 eu vou liberar o link para que você possa fazer a sua inscrição. Vai ser um valor bem pequeno para que todo mundo possa participar, e eu quero te pedir que você que quer ter uma vida com Deus, que você quer ser chamado à obediência e você quer entender qual a sua vocação, qual o chamado de Deus para a sua vida, eu te aconselho a se inscrever neste curso, e eu sei que ele vai abençoar a sua vida. Então, até sexta-feira eu acredito que o e-book vai estar disponível pela Hotmart, e a partir do dia 20 eu vou liberar o link para que você possa fazer a sua inscrição, e o curso também vai estar na plataforma, na Hotmart, e eu quero te pedir que você faça a sua inscrição e que você compre o e-book, e assim você seja abençoado por esses materiais que tanto abençoaram a minha vida e tem feito uma grande mudança e transformação. Eu sou prova viva de que o silêncio vale muito, o perdão vale muito, a obediência vale muito, renúncia vale muito, e restituição é algo de Deus para sua vida. Então essas serão 5 chaves que vai destravar a sua vida, e eu quero te pedir para que você confira isto no e-book que vai estar na plataforma, na Hotmart. É um precinho pequenininho para que você possa comprar ele. Em nome de Jesus, até amanhã, às 8h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui comigo, aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Por que você fala isso, Helena? Porque 3 pessoas é o suficiente para que você possa abençoar a vida de alguém, e assim você também ser abençoado pelo Senhor. Deus abençoe você. Empresta o seu dedo para abençoar a vida de uma outra pessoa. A paz do Senhor seja contigo. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.